Hoje o domingo começou com notícias vindo diretamente do hospital onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro. O DF está em Brasília, no Distrito Federal, né, na capital brasileira, onde tudo acontece na política. E claro, as informações que chegam, gente, são notícias que realmente não são boas, tá bom? Infelizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma piora no seu estado de saúde. A própria Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, a esposa aí de Bolsonaro, confirma a notícia. E claro, nesse momento tão difícil para Bolsonaro e toda a família, o Bolsonaro abriu o coração e disse obrigado minha esposa, e fez uma pequena homenagem à Michele nesse momento que é realmente decisivo para a política brasileira, porque, gente, vocês sabem que Bolsonaro estava viajando para o Nordeste brasileiro buscando apoio político, tá? Principalmente agora que ele teve aí o seu futuro político comprometido, né? Vocês ficaram sabendo que ele ficou inelegível por 8 anos. A família, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos. Muitos dizem que é fugindo com medo de ser preso pela justiça brasileira por estarem investigando toda a família. Enfim, uma situação que eu acredito que é muito difícil para a família de Bolsonaro e para todos os eleitores de Bolsonaro que estão apreensivos com, primeiro, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, praticamente sem poder voltar ao Brasil, com medo de ir para a prisão. E do outro lado nós temos aí o Bolsonaro no hospital em uma situação muito crítica. Aliás, ele teve que passar por uma cirurgia de praticamente 12 horas. Enfim, complicado demais. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, antes que eu dê a notícia, o que vocês acham sobre o futuro político de Bolsonaro. Gostando ou não de Bolsonaro, ele é um ser humano e merece o nosso apoio, o nosso respeito neste momento. Mas antes que eu traga para vocês as notícias em pleno domingo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 566 mil inscritos, 165 milhões de visualizações. Bolsonaro teve alteração na pressão e segue na UTI, diz boletim médico. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, segue sem previsão de alta da UTI do Hospital DF estar em Brasília, segundo o boletim médico divulgado na manhã de hoje. Bolsonaro apresentou episódio de alteração da pressão arterial, mas já está normalizada de acordo com o boletim. Ele continua em jejum oral e recebendo alimentação pela veia por ainda não apresentar movimentos intestinais efetivos. Gente, é muito importante essa frase que eu acabei de mencionar, tá? Olha só, ele ainda está recebendo alimentação pela veia por ainda não apresentar movimentos intestinais efetivos, ou seja, o intestino dele não está funcionando corretamente. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer uma desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal. Ele tem realizado tomografias diárias de controle com a equipe médica comandada pelo cirurgião Cláudio Birolini. O quadro clínico continua inspirando cuidados. O ex-presidente segue sem previsão de alta e sem poder receber visitas. Bolsonaro continua fazendo fisioterapia motora, com caminhadas fora do leito hospitalar e respiratória. O tratamento para os pulmões é importante devido a uma preocupação dos médicos de que pacientes que passam por longas operações desenvolvam pneumonia. Assustadora a situação de Bolsonaro, gente. Mas claro, em meio a todo esse sofrimento, né, o Bolsonaro acabou postando um vídeo, né, agradecendo aí a Michele pelo apoio pós-cirúrgico. Agradeço a você por todo o apoio e energia que tem depositado neste momento, escreveu o ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, publicou um vídeo de agradecimento à sua mulher Michele Bolsonaro pelo apoio no período de recuperação pós-cirurgia. Agradeço a você por todo o apoio e energia que tem depositado neste momento, escreveu o ex-presidente nas redes sociais ontem. Bolsonaro foi operado no dia 13 de abril no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo o boletim médico da última sexta-feira, o presidente se recupera bem, mas não tem previsão de alta. Bolsonaro está fazendo fisioterapia respiratória e de mobilidade desde a cirurgia. O ex-chefe do executivo está de jejum oral, alimentando-se exclusivamente por sonda. Bem, gente, na sexta-feira passada, Bolsonaro publicou um agradecimento aos congressistas norte-americanos. Parlamentares
parlamentares europeus e ministros das relações exteriores que desejam pronta recuperação e enviaram mensagens de apoio enquanto se recupera de uma cirurgia. Em momentos assim, o corpo precisa parar, mas o espírito se renova e se fortalece. Cada oração, cada mensagem, cada gesto de amizade reacende a chama de esperança e lembra da missão que temos pela frente, escreveu Bolsonaro. Nos últimos dias assistimos a episódios que mancham a imagem do Brasil, envergonham o nosso povo e ferem a dignidade nacional. Mesmo na UTI, onde tudo chega com atraso, as notícias não deixam de chegar. E o que se ouve dia após dia é o mesmo, um país sendo entregue pouco a pouco à inversão de valores, ao autoritarismo e ao escárnio internacional. Corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como perseguidos políticos, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o Instituto do Asilo para se solidarizar com quem rouba do próprio povo. Ao mesmo tempo, traficantes internacionais são mandados para casa numa confusão vergonhosa que instrumentiza a justiça para fazer retaliação diplomática contra a Espanha, país que, assim como os Estados Unidos e a Argentina, já reconhecem a motivação política por trás de decisões proferidas no âmbito dos inquéritos intermináveis de Alexandre de Moraes e enxerga a criminalização absurda da opinião em nosso território. Infelizmente, a imagem do Brasil no exterior está sendo dilacerada por quem deveria defendê-la. A nossa justiça não pode continuar sendo usada como instrumento de vingança de acordo com os caprichos e as vontades de um único homem. Isso traz insegurança jurídica e instabilidade, mina a credibilidade do judiciário e traz custos cada vez mais altos para o nosso país. O mundo está se dando conta disso e está cada vez mais assustado com o que está descobrindo. Nenhuma democracia sobrevive quando a balança da justiça é usada como arma e não como garantia de liberdade e de direitos. O Brasil merece mais e vai se levantar. São palavras aí do Bolsonaro, se referindo a várias situações. Uma delas é a situação da ex-presidenta do Peru, que pediu asilo político no Brasil. Ela estava sendo investigada, enfim, ia passar muitos anos atrás das grades. Enfim, a gente não sabe exatamente o que se passa em outros países, né? Principalmente o Peru. A população brasileira não acompanha a política peruana. Mas, de qualquer forma, são palavras aí do ex-presidente Jair Bolsonaro falando de liberdade, né? Pois é, deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham dessas declarações do ex-presidente da nossa nação. O ex-chefe do executivo foi internado em 11 de abril em Natal depois de sentir fortes dores abdominais durante um evento com apoiadores na cidade de Tangará. Ele foi transferido para Brasília no dia seguinte e foi internado no Hospital DF Star, onde segue na UTI, unidade de terapia intensiva. Bem, gente, essas são as notícias de hoje sobre o Bolsonaro. Vocês viram aí que ele teve uma piora no seu estado de saúde. Claro, nós vamos estar aqui orando, pedindo a Deus que faça a vontade dele na vida de Bolsonaro. Deixe nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essas informações em pleno domingo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!